Olá pessoal, hoje eu venho tratar de um assunto muito sério com vocês. Terminada a série Fim dos Tempos, nós iríamos entrar no livro de Atos, dar continuidade aos estudos do livro de Atos. No entanto, devido a uma urgência que Deus colocou no meu coração, eu estou gravando mais esse vídeo como complemento à série Fim dos Tempos. Nós vamos intitulá-lo O Despertar do Dragão. Meu irmão, minha irmã, assista esse vídeo até o fim. Isso poderá definir vitória ou derrota na sua vida. Poderá definir bênção ou maldição. Presta atenção nas palavras que eu vou te dizer. Eu sei que talvez você tenha clicado nesse vídeo pelo nome, né? O Despertar do Dragão. Se eu escrevesse O Despertar do Amor, muitos de vocês não teriam interesse, porque parece que hoje existe uma vontade humana, consciente ou inconsciente, não sei, não posso julgar, de glamourizar o diabo e de desprezar os valores divinos, né? Nós queremos resgatar os valores divinos e mostrar e colocar o diabo no seu devido lugar, né? Como nosso adversário. Então, eu quero expor algumas coisas para vocês através desse vídeo, mas principalmente estratégias que vão fazer diferença na sua vida. E falo isso com muito temor e com muito amor. Olha, como complemento, não estou fazendo propaganda, não veja como propaganda, tá, gente? Veja como um cuidado, tá? A trilogia Quilaim, né? Seguida por Nefilim, né? E concluída por Icarim, eu pude falar muitas coisas sobre o Haarp, sobre os rastros químicos, né? Eu explico em detalhes que eu não poderia reproduzir em vídeo, porque ficaria horas aqui. Mas nos livros, como é um duelo de ideias, né? Um satanista verdadeiro confrontando uma cristã legítima, né? Esse confronto de ideias, é claro, o bem prevalece sobre o mal, mas faz com que você entenda as festas satânicas, né? A Saturnália, né? As festas de estação, o Sabá das Bruxas, os portais dimensionais, os espíritos territoriais, etc. e tal, né? E também a história de Mitre. Não perca esse livro também, tá? Publicado pela editora Planeta, com muita qualidade, você acha em qualquer livraria, você encontra. Os outros livros meus, incluindo a série Filho do Fogo, né, que foram mudadas as capas até o volume 4, são 7 livros ao todo, né? Então depois do número 4 vem o Voz que Clama no Deserto, que foi laureado com o Prêmio Areté, e em seguida finaliza com Catedral das Sombras, né? Então em breve a editora vai estar fazendo novas capas, mas como ainda não tem, né? Então foi até o número 4, está numerado, mas são 7. Todo esse conhecimento, somado ao conhecimento desses vídeos, vai fazer diferença. Normalmente eu fico olhando o tempo e procuro fazer vídeos de 40, 45, 50 minutos no máximo. Mas dessa vez eu vou fazer sem pressa. Não importa que esse vídeo tenha 1 hora e meia, o que importa é que a mensagem seja transmitida de uma vez só, que você não tenha que esperar uma semana para receber esse conteúdo, porque eu vejo urgência nele. O Despertar do Dragão. Então, se você clicou para ver esse título, certamente você está pensando em saber alguma coisa sobre o dragão, né? Mas nós temos que buscar mais a Deus. Deus é muito mais, tá? Em vez de você buscar coisas do diabo, procura clicar em coisas de Deus. Santidade, amor, perdão, são valores que vão fazer diferença na sua vida. Conhecer o diabo não te dá autoridade sobre ele, né? Conhecer a Deus lhe dá autoridade sobre o diabo. Então, essa é a questão principal, né? Então, se prepara, porque Deus tem uma mensagem para a sua vida hoje através desse vídeo. Uma direção, um conselho prudente. Nós desejamos, né, como eu já disse, saber parece mais do diabo do que de Deus, né? Isso nos torna fracos e nos torna vulneráveis, porque você deixa de buscar as coisas de Deus para saber o que está acontecendo no mundo do diabo, nas fofocas, nos mexericos, nas intrigas, nos boatos. Eu vejo na internet vídeos de boatos, eles viralizam, né? Boato de alguma coisa viraliza, né? Então, vamos ver o que as escrituras nos orientam, tá bom? Apareceu no céu um sinal, veja bem, apareceu no céu um sinal extraordinário, ou seja, um sinal inequívoco, que você não vai dizer que é o Projeto Bluebeam, tá bom? Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Projeto Bluebeam. Aproveita e se inscreve no canal, porque você vai ter acesso a todos os vídeos. Toda semana tem conteúdo novo, chamado Projeto Bluebeam.
que não tem nada a ver com isso. Então apareceu no céu um sinal extraordinário. Ou seja, quem tem Deus no coração tem discernimento e vai discernir que aquilo ali não é um holograma, não é uma ilusão de ótica, que aquilo ali é verdadeiro, é extraordinário, né? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Lembra-se 12, como é muito comum na Bíblia? A gente falou na série Final dos Tempos sobre vários números que são presentes na Bíblia, né? O 7, o 12, o 40, por exemplo, né? Quando a gente citou as pedras da Geórgia, por exemplo, né? Então tem 12 tribos, 12 apóstolos, 12 pedras, né? Que eram as pedras que revestiam os sacerdotes, eram 12 pedras, né? E também lá no céu existem 12 pedras. Olha só o texto. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana. Ou seja, no céu tem medidas que não são as nossas medidas. Aqui a gente mede por centímetro, metro, né, quilômetro, milhas, né? Lá no céu são outras medidas, outros valores. Mas o anjo transcreveu essas medidas em medidas humanas para que você faça uma ideia do que é isso, né? Mediu a muralha e deu 65 metros de espessura. Você tem ideia do que é isso? 65 metros só de espessura, a muralha, né? Segundo a medida humana o que o anjo estava usando. Imagina só isso. Que coisa tremenda, né? Parece uma fortaleza, mas não vai ser necessário uma fortaleza, né? Porque vai haver uma guerra. E eles estão prontos para a guerra. O mundo espiritual também está se mobilizando para a guerra. E nesse vídeo eu quero te preparar não para a batalha, mas para a guerra que virá. E vai vir e está cada vez mais perto, os sinais já se molduram ao nosso redor. A muralha era feita de jaspe, presta atenção, jaspe e a cidade de ouro puro. Fala cidade de ouro puro. Quando fala cidade, você imagina o quê? Uma metrópole, né? Prédios, avenidas, shopping, né? Você vê cidade, né? Comércio. Então, quando está falando aqui cidade, não pensa que no céu a cidade não é algo monótono, tá bom? Então veja também o vídeo Espelhos do Céu. Você vai ter uma dimensão maior, mais ampla do que a cidade celestial. E no livro A História de Mitre, a gente vai dar detalhes sobre isso também, tá bom? Estou protegido pela ficção, posso falar. Então, vamos continuar. Então, a cidade era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Era tão brilhante que parecia vidro, né? Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Vamos contando, tá? O quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, né? E o décimo, antes de falar o décimo, pera um pouquinho, só o berilo. Quando a gente fala em berilo, o que você lembra? Lembra daquela visão de Daniel? Fazer um recorte aqui, tá bom? Como diz a minha terapeuta. Vamos pausar aqui, vamos fazer um recorte, né? O berilo não te lembra algo? A visão de Daniel, né? O texto de Daniel diz assim: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Interessante que a minha prima, ela sonhou com Micael. Eu ainda não tive esse privilégio, essa láurea de sonhar com meu filho. Eu peço a Deus todos os dias, mas ele sabe os propósitos. Mas ela sonhou que ele estava vestido de linho, né? Achei curioso isso, e aqui o homem vestido de linho. É como se fosse uma espécie de roupa celestial, né? Sei lá, inferência minha, tá bom? Não sei. Tá? E com um cinto de ouro puríssimo na cintura, né? Puríssimo, como ouro de Ofir, né? Mais puro ainda. Lembrou então esse sonho, acabou lembrando esse sonho da minha prima, né? Então o texto de Daniel vai dizendo assim: ó, o seu corpo era como berilo, ou seja, como uma pedra preciosa, brilhava, berilo brilha, né? O rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas. Imagina o poder desse anjo. Os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma grande multidão. Daniel 10, 5 e 6. Isso tudo não remete a um poder extraordinário a esse anjo, não é verdade? Mas ele ficou detido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias. A batalha, sim, a batalha existe, mas a guerra ainda não começou. Agora imagine um anjo desse, poderosíssimo. Ele foi detido por 21 dias.
E se você não estiver do lado certo da batalha, meu irmão, você vai perder e vai ficar aqui na grande tribulação. Eu não quero que você fique, eu quero que você suba. Eu sou mid ou meso tribulacionista. Nós vamos ficar metade da tribulação, mas Deus tem um segredinho aqui para nós, Ele vai nos proteger. Ah, estoco alimento? O que eu faço? Juntos a gente vai caminhar, tá bom? O que eu quero para minha família, eu quero para você. E hoje eu estou falando até com mais liberdade, né? Que é um grande paradoxo para mim. A ausência do meu filho me faz muita falta, mas a ausência dele me deu mais liberdade para falar também. Antes eu temia muito pela vida dele, ele sofreu ameaças e sequestro, tivemos até fazer um boletim de ocorrência. Uma vez nós pegamos uma pessoa que confessou, né, as articulações e tudo mais. Eu não dei procedimento ao processo, não representei, perdoei, deixei passar e pronto, a pessoa se arrependeu e parou por aí mesmo, né? Mas hoje não tem mais ele para me preocupar, né? Eu preferia ter ele para me preocupar, mas a vida é assim, né? Então, continuando, né? Então, contando as pedras. Aí tinha lá Crisóprasto, 11º com jacinto e o 12º ametista. Se você somar, vai ser ao todo 12 pedras, são 12 pedras. Lembra que Lúcifer recebeu pedras? Lembrando, Lúcifer não é o nome dele, eu já falei isso acho que numa live, né? Lúcifer é um atributo dado a ele, né? É portador de luz. Né? Então, um atributo, é um título, né? Portador de luz, como César, imperador, é um título. Né? Satanás não é o nome dele, Satanás é uma palavra hebraica que quer dizer o adversário. Diabo não é o nome dele, é uma palavra que deriva do grego, diabolos, que quer dizer aquele que traz divisão. O nome dele é outro, que não interessa pra gente o nome do capeta, né? Mesmo porque todos se sujeitam ao nome de Jesus, né? Então lembre-se que Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus, 9, não 12, recebeu 9. Vamos entender? Você estava no Éden, jardim de Deus. Então tem gente que fala que é profecia sobre o rei de Tiro. Só que não, é uma alusão aqui que Ezequiel está fazendo ao mundo espiritual e jogou uma mensagem cifrada para quem tem o Espírito, quem sejam os eleitos, entendam. Então ele colocou, tu estavas no Éden, jardim de Deus. Ele já começa por aí. Então quem estava no Éden? Satanás, para tentar ali Adão, tentar a Eva, né? Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. 9 pedras. Por isso o número 9 é muito importante para o satanismo, tá? Só que o número 9 é um plágio, tá bom? Nós levamos 9 meses para nascer, eu já falei isso antes, Jesus teve vitória na hora nona, mas Satanás deforma esses valores e coloca o 9 como um ícone para ele. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que fosse criado. Você foi ungido como querubim guardião da glória de Deus. Pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras afogueadas, ou algumas traduções, entre as pedras fulgurantes. Ezequiel 28, 13 a 14, né? Então, Lúcifer, das pedras que nós citamos antes, que adornavam a cidade santa, né, Lúcifer não ganhou 6 pedras. Não está nessas 9 que ele ganhou, 6 pedras ele deixou de ganhar. Calcedônia, sardônio, crisólito, crisóprasto, que nome? Crisóprasto, pronto, pronunciei certo. Jacinto e ametista. Então, 6 pedras Lúcifer não ganhou, tá bom? Deixou de ganhar. Ele deixou de ganhar 6 pedras, mas ele recebeu 9. Porém, ele ganhou também algumas que eram especiais e somente ele ganhou. Não adornam a cidade santa. Deus deu só para ele. Os sacerdotes, quando vigiam suas vestes talares, tinham 12 pedras, né? 12 pedras preciosas também. Também remete a um número sacerdotal. Lúcifer não tinha esse poder sacerdotal, né? Nós só temos um sacerdote que é Deus, né? É Jesus Cristo, né? O nosso Salvador, né? Então, Lúcifer, só ele ganhou 3 pedras, 3 pedrinhas que Deus deu especialmente só para ele. Entre elas, diamante, uma pedra valiosa e que polida brilha demais, né? Portador de luz. Deu ônix e deu carbúnculo. Carbúnculo é o popular rubi, também chamado
de pedra de sangue, alguma coisa assim, né? Então o diamante é uma pedra muito nobre, mas é curioso que a sua composição do diamante, ela se assemelha muito à composição do carvão, de coisa preta, negro. Então quando você imagina diabo, você imagina oculto, negro, escuro, né? Ele está à sombra, não é isso que é a ideia que a gente tem? E a composição do carvão principal é carbono, e a principal composição do diamante também é carbono, né? Não é sempre, não, o carvão não se transforma em diamante tão facilmente assim, né? Mas em alguns casos pontuais, devido à alta pressão e temperatura, sim, o carvão se transforma em diamante, mas não é uma regra, tá bom? O diamante é formado de outra forma, mas posso dizer que carvão, alguns tipos de carvão pode se transformar em diamante, sim. Eu pesquisei sobre isso em fontes diferentes e me disseram a mesma coisa em todos os locais científicos. Então o carvão escuro é negro, né? Eles têm a mesma composição, a mesma essência, o carvão e o diamante, né? Ou seja, aquilo que é escuro e aquilo que é brilhante, que é maravilhoso e que é belo, né? Em tese, são casos pontuais falando, hein, que o carvão pode se transformar em diamante. O ônix, outra pedra que ele recebeu, é uma pedra, pelo que os esotéricos consideram uma pedra mística, né? Então o ônix é considerado uma pedra mística entre os esotéricos. Vou dizer o que falam sobre ele. O ônix é uma poderosa pedra do poder pessoal e equilíbrio energético. Veja bem, é interessante a correlação, né? Ela amplia a nossa força mental e física, aumenta a força mental e física e aumenta o autocontrole, afasta os pensamentos negativos, desperta a alegria de viver e ajuda a vencer todos os medos. É uma pedra mística, tá? Então estou falando aqui a definição mística da pedra, não a definição científica da pedra, tá bom? Ou seja, é uma pedra mística. Por que o diabo, por que ele recebe essa pedra que ajuda a vencer todos os medos? Você já parou para pensar do que o diabo tem medo, de fato? Eu acredito que o maior medo que Lúcifer tem é de não ser mais aceito. O maior medo que ele tem é de não poder mais voltar para casa. Ele sabe a bobagem que ele fez. Ele tem plena ciência do que ele fez. E no livro A História de Mitre, nós vamos contar essa história, tá? Desde a rebelião nos céus, a argumentação que Satanás utilizou e todos os desdobramentos que tiveram que ocorrer na terra. E vamos falar também sobre a terceira sentença, tá bom? São 3 sentenças que Deus deu aos anjos caídos e você conhece 2 que são populares, né? Mas eu vou falar sobre a terceira, que é mais polêmica, mas eu vou usar o livro para falar sobre isso. Porque aqui eu posso explicar melhor e eu estou protegido pela ficção, né? E posso contar melhor, com mais detalhes e tudo mais, né? Provavelmente a história de Mitre virará uma trilogia, tá bom? E eu tô gravando esse vídeo em julho, já chegamos em julho, né? Hoje é 1º de julho, eu não sei quando ele vai ser postado, mas esse ano eu estarei no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, né? Para poder ver meus irmãos cariocas. Então, cariocas, em breve o Daniel estará no Rio de Janeiro, Bienal do Livro, no stand da editora Planeta. Claro, vou dar uma passadinha também no stand da Novo Século, tá bom? Então esse ano eu vou, tá decidido, tá? E vai ser uma honra poder rever os meus irmãozinhos cariocas, tá bom? Mas quando eu souber o dia e horário que eu estarei informando. Provavelmente vai ser num sábado, né? Então é uma pedra mística. E o carbúnculo é conhecido popularmente, o carbúnculo é o rubi, né? Carbúnculo e rubi é a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Ele também é conhecido como rubi de sangue. O carbúnculo também é conhecido como rubi de sangue. Olha que analogia interessante. E ele tem um alto valor comercial. E o dragão vermelho, que aparece na Bíblia, são tudo códigos, dragão vermelho, aí você vê o carbúnculo vermelho, né? A Bíblia está cheia de códigos, está cheia de metáforas que nos ensinam coisas. Eu quero te ensinar algo hoje, presta atenção nesse vídeo, meu irmão, minha irmã, assista até o fim. Continuando o texto de Apocalipse, as 12 pedras, as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. Olha só, cada porta gigante feita de uma única pérola. Imagina o tamanho dessas pérolas, né? Tem ideia? A gente conhece pérola assim, desse tamanho, né? Que sai da ostra, né? Mas cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade, então, falou de novo, cidade, rua principal, avenida principal, significa que existem outras ruas na cidade, né? Se tem a principal, existe as secundárias, tem a marginal, né? Tem a medial, enfim, tem outras ruas na cidade, né?
Então não é uma coisa assim, é que o céu não é aquela coisa, aquele gramado verde, né, cheio de flores e você vestido de branco tocando harpa. É muito mais do que isso, gente, garanto, muito mais, né? A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, Apocalipse 21, de 17 a 21, né? Aí tá falando o seguinte, um texto aqui, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Quem é ela estava grávida? A noiva, a mulher, né? A noiva, tá falando da igreja, estava grávida e gritando, está prestes para dar à luz, era a igreja, a noiva. Então, apareceu do céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Lembra da cor que ele recebeu, né? O rubi, reconhecido também como, deixa eu pegar aqui o texto, como é que era mesmo? Alguma coisa, rubi de sangue, conhecido como rubi de sangue. Né? Então um sinal do céu apareceu e um enorme dragão vermelho. Então o símbolo do diabo, mais do que a serpente, é também o dragão, tá? O dragão vermelho com 7 cabeças, presta atenção, ele tem 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então essas 7 cabeças são 7 impérios, que tem coroas, né? Sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, lançando-a sobre a terra. A terça parte arrastou. Que persuasão é essa? E você tem ideia de quanto é a terça parte? Eu não estou falando da terça parte da população nossa, humana na Terra, que é um pingo mediante ao nosso universo, né? Que nós somos 7,7 bilhões de habitantes. Não é a terça parte de 7,7 bilhões ou de 10 bilhões, mas talvez seja a terça parte de 100, 200, 300, 400, talvez 1 trilhão, né? Então arrastou muitos com ele, Então, com certeza, trilhões de demônios saíram junto com ele. Não foram poucos, tá? Não poucos, fica claro isso, tá bom? A terça parte do céu lançou sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Herodes não queria matar Jesus, né? Não estava fazendo de conta, até de bonzinho, falou para os magos lá, me conta onde ele está, que eu quero adorá-lo, né? Então tentaram matar Jesus, né? E ela deu à luz a um filho, a um homem que governará todas as nações com cetro de ferro, Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, tá bom? Cetro de ferro é um cetro de poder, de autoridade, tá? Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, ou seja, tá falando de Jesus aqui. A mulher, então, o que faz? A noiva fugiu para o deserto. É aquilo que eu falei no vídeo, lei marcial e extermínio da população mundial, né? Tem muita coisa por trás dessa tecnologia 5G, tem muita coisa por trás do acelerador de partículas, da inauguração do túnel na Suíça e tantas outras coisas, das pedras da Geórgia, dos círculos ingleses, dos megalitos ou megalitos do Stonehenge, das formas piramidais maias, incas, astecas, as ruínas de Machu Picchu, as pirâmides do Egito. A gente falou isso na série Fim dos Tempos, né? Então a mulher fugiu para o deserto, a noiva fugiu para o deserto. Lembra que eu falei no vídeo Lei Marcial e Extermínio da População Mundial? Não vá com a manada. Se você receber um alerta no celular, ameaça de terremoto, se abrigue, por exemplo, tá? No Walmart, porque lá tem comida, tem água, tem abastecimento, você está protegido, né? Não vá. Não vá. Você vai para um local deserto. Você vai para um local onde tem menos gente. Você não vai com as aglomerações, tá? Deus está dando a instrução aqui, tá bom? E eu tô te ajudando nelas, tá bom? Porque assim eu também vou fazer. Então não siga a manada, tá bom? Se disserem vá para a direita, vá para a esquerda, é mais seguro. Eles estão te enganando, pra você cair numa armadilha, né? Um lugar que havia sido preparado por Deus. Então haverá um lugar separado por Deus. Pode ser, inclusive, na sua própria casa. Você simplesmente não saiu de casa. Eu não saí com a manada, né? Minha área está fora de risco, então, né? De repente eu vou ficar na minha casa, né? Vou ficar em casa, ou de repente eu vou ficar num sítio, né? Que eu tenho ali, sei lá, alguma coisa assim, tá? Tô inferindo, conjecturando, tá bom? Na hora eu creio que Deus vai dar o discernimento ao seu povo, vai dar a direção exata, empírica, concreta. Por enquanto eu tô inferindo, mas na hora exata a gente vai ter o discernimento de saber o que vai fazer, tá bom? Então um lugar que havia sido preparado por Deus
para que ali sustentassem, fossem sustentados, protegidos durante 1260 dias. Sabe quanto corresponde 1260 dias? 3 anos e meio. Primeira etapa da tribulação. A igreja vai ficar na terra, num local preparado por Deus, protegida por Deus, não vai ser tocada. Quando a coisa piorar, quando for obrigatório tomar vacina, quando for obrigatório o implante do biochip, a igreja será arrebatada e não estaremos mais aqui. Aí entra a grande tribulação. Aí o bicho pega e é bom que você não esteja aqui, por isso eu digo, presta atenção nesse vídeo. 3 anos e meio corresponde então, lembrando que o calendário descrito aqui na Bíblia, o calendário bíblico é composto de meses de 30 dias, tá? Por isso que dá 1260 dias. Houve então uma guerra no céu, guerra, não houve batalha, não houve uma pequena peleja, não houve uma guerra no céu, guerra. Você tem ideia do que é guerra? Eu não passei por uma guerra, eu não sei o que é, mas um veterano de guerra saberia te dizer o que é uma guerra de verdade, né? Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram. Então o dragão é o diabo, né? O dragão é o próprio diabo. Uma espécie de apelido que foi dado a ele aqui, dragão. Também não é o nome dele, dragão, tá? Mas é outro dos seus atributos, o dragão, né? Mas eles não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu, né? A Bíblia também compara o diabo ao devorador, né? Ao leão, que é um símbolo de poder, mas ele não é um leão. Ele se assemelha como leão, são atributos, tá? Não é o nome, e o nome também não importa. O grande dragão foi lançado fora, Satanás. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, ou seja, os seus atributos, aquele que divide, que traz divisão, o adversário, que engana todo mundo, engana, inclusive nos altares de muitas igrejas. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ele tem acesso à sala do trono. Ele teve acesso lá para falar de Jó, para falar lá, olha Jó. Ele tem acesso. Por isso que até hoje tem um anjo protegendo a árvore da vida, com espada de fogo, um querubim, mesmo a patente de Satanás, porque ele ainda tem acesso ao céu, ele ainda tem acesso à presença de Deus para acusar. Tá vendo aquele ali, ó? Olha a bobagem que ele está fazendo, né? Olha lá, ele não está te servindo, ele começou tão bem, né? Aquele ministério começou tão bem, tão bonito, de repente se corrompeu, se envolveu com política, com maçom, pôs político no altar, político bandido, recebeu de propina, tá cheio de corrupção na igreja, né? Então o negócio está feio. E aí o texto continua. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sem ser pelo sangue do Cordeiro, você não vence. Pela palavra do testemunho que deram, com palavras e ações. Como você anda na terra? Como cidadão da terra ou do céu? Diante da morte, não amaram a sua própria vida, ou seja, foram leais a Deus até a morte. Vai chegar esse momento, meu irmão, vai chegar esse momento. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam, ou seja, há muitos que habitam nos céus. Na casa do meu pai há muitas moradas, muito mais do que você imagina. A história de Dmitry vai te contar isso. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ai da terra e do mar. Da terra, terremoto, do mar, maremoto, furacão, tsunami. Não é isso? Não tem aumentado? Está aumentando. São sinais que Jesus disse que ia acontecer e está acontecendo. Ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo. Ele vai ter pouco tempo para fazer destruição com a permissão de Deus. E há um propósito nisso que a gente vai esclarecer na história de Dmitry. Há um propósito nisso, tá? De Deus permitir que isso aconteça. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher, a noiva, a igreja, que dera luz ao menino. Então a mulher aqui, no sentido de igreja, foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. De novo, então a igreja santo, remanescente, fiel, vai voar como águia. A Bíblia não fala isso lá em Isaías? Terão asas como os da águia.
e te levará para lugares altos, né? Pés como os da corça. Então, vai te dar a capacitação de você chegar a um local preparado por Deus para te proteger, o local protegido, tá bom? Não quer dizer todo mundo junto no mesmo lugar necessariamente. Talvez você seja protegido na sua casa, num sítio, não sei. Talvez Deus vai dar direção na hora. Se eu tiver essa referência, eu passaria a vocês. O bem que eu desejo a mim, eu desejo a vocês, porque vocês são uma extensão da minha família. E diante de Deus, eu faço esse trabalho por amor a vocês, amor ao reino, tá bom? Não tô brincando de ser cristão. Eu poderia ter desistido de tudo, né? Mas eu continuo amando a Deus todos os dias e a cada dia eu digo, só o Senhor é o meu Deus, sobre a minha vida, sobre tudo que ocorre nela, né? E tudo que acontece, acontece na permissão dele e eu continuo dando graça, sim, dia e noite, por tudo que ele tem me dado e até mesmo pelo que ele tem me tirado, porque ele sabe todas as coisas e ele é onisciente e eu não sou. Então ele sabe o que está fazendo. Então, voar para o lugar que havia sido preparado como deserto, onde a sustentaria durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente, fora do alcance. Aqui está falando no calendário persa, tá? Um tempo equivale a um ano. Tempos, no plural, equivale a 2 anos, né? Então, 3. E meio tempo, meio ano, 3 anos e meio. De novo, é a mesma coisa, tá bom? 3 anos e meio. Então a serpente fez jorrar a sua... Aí eu acredito que na grande tribulação, nesse trecho aqui, onde seria sustentada, né, por um tempo, o tempo está falando de um calendário persa, já não fala mais abertamente. Eu acredito que na grande tribulação, aqueles que se converterem na grande tribulação, Deus vai dar um local de refúgio para esses também, para que aqueles que se arrependeram. Porque a Bíblia fala, também se acha que é no capítulo 7, que havia uma grande multidão que ninguém podia contar, né? Todos com palmas e vestidos de brancos com palmas nas mãos, flores nas mãos. E alguém pergunta, de onde eles vieram? E a resposta vem, da grande tribulação. Se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 7 ou capítulo 9, não me lembro direito agora de cabeça, tá? Mas eu creio que esses que se converterem, que vai ser difícil, viu? Só vai procurar a morte e não vai encontrar. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Tsunamis, terremotos, furacões, tufões, raarpe. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ai da terra, tremores, vulcões. Você tem a ideia? Você tem um vulcão que ele está prestes para entrar em erupção. Se esse vulcão explodir, vai criar uma camada tão espessa em torno do nosso planeta, a energia do Sol não vai entrar. Nós vamos entrar numa segunda era glacial. Eles estão aguardando o Big One, que é o maior terremoto de toda a história. Então tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa sendo moldurada ao nosso redor. Prestem atenção no que está ocorrendo no mundo, tá? Seja atento. A Terra, porém, ajudou a mulher, né? A Terra, não a Terra, né? Deus está ajudando a mulher. A Terra, o planeta que Deus comanda, está ajudando a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca, protegendo. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear. Guerrear contra quem? Contra o restante da sua descendência, os que obedeceram aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ou seja, vai te perseguir, vai me perseguir, vai perseguir o remanescente fiel. Você está pronto para essa guerra? Seja sincero, você está pronto para essa guerra? Permita que Deus sonde o seu coração, você está pronto para ela? Então o dragão se pôs em pé na areia do mar, pronto para iniciar a guerra. E você está pronto? Apocalipse 12, de 1 a 18. Outro texto, adorar o dragão que tinha dado autoridade à besta, ou seja, o dragão, o diabo dá autoridade à besta, o anticristo, tá? O anticristo. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Uma superpotência, estamos falando. Apocalipse 13, 4. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Obrigou, quando for obrigatório a gente não está mais aqui. Obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Eu creio no biochip, né? Hoje já tem reconhecimento facial, reconhecimento pela íris, mas o biochip está na moda, porque o chip carrega uma quantidade de dados muito maiores a seu respeito, tudo a seu respeito, até seu grupo sanguíneo, né? Então, Apocalipse 13, 16. Aí que continua.
para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem. Seu número é 666, né? Apocalipse 13, 17 a 14. Lembrando que esse número, lá em 1 Reis 10, 14, fez Salomão cair, né? Salomão recebia a cada ano quanto? 666 talentos de ouro. E logo depois, no capítulo 11, ele se inclina a Astarote. Vamos ficar esperto aí, né? Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, ou seja, a meretriz. Existe a igreja verdadeira e a igreja falsa, né? A mulher noiva, igreja, e a mulher que não é noiva, que é a meretriz, que se prostitui, que faz negócio com o mundo, sabe? Que faz negócio com político, que protege maçom, que põe político no altar, que mente, que rouba, que engana. É absurdo as coisas, né? Quem me segue no Instagram sabe dessas coisas. Eu vou publicar esses dias, hoje nos stories, uma gravação que foi feita por um pastor nos bastidores de uma igreja muito conhecida. E você vê só o que eles falam nos bastidores. É muito diferente o discurso deles diante do púlpito, na frente das câmeras e fora das câmeras, tá? É muito diferente, tá? Então, olha, todos esses vão dar conta com Deus, né? Mas eu estou preocupado com a tua vida, tá? Esses daí, Deus vai julgar, porque eles sabem a verdade e estão ensinando a mentira. Esse Deus vai julgar. Não cabe a mim julgar, cabe a Deus, e eu sei que o julgamento de Deus é justo. E sendo justo, será severo contra eles, né? Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali veio uma mulher montada numa besta vermelha. Besta vermelha, aqui dá uma ideia da meretriz, né? Que faz negócio com o mundo, que faz conluio com o mundo, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. De novo, 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui está falando da igreja corrompida, da meretriz, que vende Deus nos altares, que comercializa a fé, que engana o povo. As 7 cabeças são com 7 coroas, então são 7 superpotências, que representam 7 impérios. Vamos entender? Império egípcio, Império babilônico, Império assírio, Império medo-persa, Grécia, Império romano. Qual é o 7º? Nova ordem mundial. Veja o vídeo Novus Ordo Seclorio. Veja também eleições americanas. Você vai entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Né? Então vai haver uma nova ordem mundial. Veja um vídeo também. Ele está num canal chamado, se digita no YouTube, Spirit Online, A Chegada, Adoradores do Diabo. Isso, Spirit Online, A Chegada, Adoradores do Diabo. Se você esquecer A Chegada, colocar Spirit Online, Adoradores do Diabo, já vai pro vídeo. Mas esse vídeo foi gravado faz muito tempo, ele é antigão, é na época do Reagan, né? Então, quer dizer, depois do governo do Reagan, Estados Unidos mudou completamente, né? Então, uma nova ordem mundial, que será o governo do anticristo. Esse é o 7º império, que já está começando a se formar, as peças já estão no tabuleiro. Você está pronto para essa guerra? Volto a te perguntar. Você se considera um cristão verdadeiro? Você pratica o que você fala? O seu discurso é compatível com o seu caminhar? Você foge dos falsos profetas ou você está aliado a eles ou cúmplice deles, né? Você honra os verdadeiros homens e mulheres de Deus ou você os despreza, né? Você quer buscar Deus pelas promessas, né? Ou você deseja apenas a paz que Deus pode te dar, que transcende o entendimento? Qual a sua motivação em buscar a Deus? Você quer agradar a Deus ou quer agradar homens? Eu vou dar alguns nomes aqui, né? E estou dando a cara a tapa a isso. Sei que Deus me protege, Deus me guarda, os anjos do Senhor estão ao meu redor, então eu vou te dizer alguns nomes. Presta atenção neles, tá bom? 9 desses fazem parte dos 9 preparados para serem anticristo, porque o diabo tem o plano A, tem plano C, tem plano B, D, né? Então ele tem vários planos, porque ele não é onisciente. Então ele tem um planejamento que pode ser alterado, mas não pode ultrapassar determinada data. Eles têm uma data limite, né, que eu acho que eu já falei no fim dos tempos, que é 2023, é a data limite para eles, pelo calendário deles, se Deus assim permitir, tá bom? Então eles têm um plano A, não funcionou o plano A, poxa, né, não deu bem certo a coisa, né, eles não conseguiram, porque tem o livre-arbítrio humano, a pessoa pode morrer, a pessoa pode se converter, né?
as coisas podem não ser favoráveis naquele momento. Então, o livre-arbítrio humano pode mudar alguns fatores ali também, né? Então, o plano A falhou? Ok, plano B entra em ação. Falhou o plano B? Entra o plano C. Faltou o plano C? Entra o plano D. Mas eles têm vários planos, né, elaborados para o governo mundial do anticristo, tá? Então, mas e todos esses planos vão contar com algumas pessoas, tá bom? Reagan foi um dos que eles contaram, Ronald Wilson Reagan. Depois do governo do Reagan, nunca mais os Estados Unidos foi o mesmo. Era um país de cunho protestante, mudou completamente, virou do avesso, não foi isso, né? Hoje pessoas declaram abertamente que são satanistas, fizeram um pacto com o diabo. Eu vi uma entrevista com o Bob Dylan e ele está bastante preocupado. Ele falou: eu estou muito arrependido de ter feito um pacto. E ainda o entrevistador incita e pergunta: pacto com quem? Ele fala: você sabe, com aquele lá, né, com um diabo, né, e então ele estava meio assim assustado, porque ele fez um pacto, ele fez uma aliança, ele estava com medo, como eu dissolvo essa aliança? Precisava ter um cristão legítimo e dizer: você dissolve com Jesus você dissolve, só o sangue dele pode dissolver essa aliança, né? Então vou citar aqui alguns nomes. Al Gore esteve no Brasil em 2006, exatamente no mês de outubro, curiosamente, o Sabá das Bruxas. Donald Trump, 45º presidente norte-americano, peça importante no tabuleiro. Vladimir Putin, dono de uma das maiores potências mundiais de armamento nuclear. Inclusive, em setembro de 2018, ele fez o maior exercício militar de toda a história da Rússia. Macron, uma pessoa de grande influência política no mundo atual. Ele é jovem, ele está com 42 anos, casado com uma mulher muito mais velha que ele. Quem leu a série Filho do Fogo, lembra que eu cito que veio uma sacerdotisa uma vez no Brasil e a gente deu um nome X lá para ela, né? E, curiosamente, o Macron, né, não tem idade compatível. Eu não vi o Macron na Irmandade, eu tenho 52 anos. Então, quer dizer, são 10 anos de diferença. Então, eu não encontrei com o Macron na Irmandade, né? Mas, digamos que talvez a esposa dele, né? Pense a respeito, tá bom? Mas o Macron é uma pessoa de grande poder e influência política. Só que quem comanda ele é a esposa. Ele só obedece o que a esposa está dizendo. Literalmente, ele está encantado, tá bom? O genro do Donald Trump. O genro do Trump, esse é um cara, ele é o grande articulador político para mediar a paz ali entre judeus e palestinos. Ele é bem aceito, né? E ele tem um prédio na Quinta Avenida e o prédio dele é o número 666. É o mesmo local onde tem um dos andares, é da Lucent Technology, né? Lucent, Lucifer Enterprises. As 3 primeiras letras de cada nome fizeram a composição do nome, Lucent. Lucifer Enterprises ou Lucifer Empreendimentos. Eles são responsáveis pela tecnologia do biochip, por exemplo, tá bom? Então, o genro do Trump, Theresa May, fica de olho nela. Dmitry, você já ouviu falar de Dmitry? Acho que não, né? Porque muitos estagem nos bastidores. Dmitry é o primeiro-ministro russo. Ele é uma espécie de braço direito do Vladimir Putin. Alex Wong, ele é senador dos Estados Unidos. Alex Wong. Mark Wilson, esse cara é um integrante do FBI e é uma pessoa muito poderosa dentro do FBI. Mark Wilson. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar certo o nome. Reice Priebus, chefe da Casa Branca. Talvez a minha pronúncia esteja errada, mas você vai procurar. Quem é o chefe da Casa Branca? Você vai saber. E o próprio Bush, né? Que inclusive é citado nesse vídeo Adoradores do Diabo como fazendo parte do clube, né? Daquelas reuniões ali que eles faziam no entorno de uma grande coruja, que é o símbolo de poder, é um símbolo de conhecimento, melhor dizendo, e tem na nota de dólar a coruja pequenininha, mas é um conhecimento do oculto. E eles fazem um ritual bem no entorno de uma grande estátua de coruja, mostra nesse vídeo que eu estou citando para vocês, Adoradores do Diabo. Então você tem que digitar Spirit Online, Adoradores do Diabo. E o Bush, o Reagan já faziam parte disso daí. E lembrando, Donald Trump tem amizade com o Reagan, faz tempo, né? Então fique atento a esses, tá bom? Vocês queriam nomes, né?
Tá dado os nomes aí, nome aos bois. Vocês lembram do Collor? Lembram do Collor? Pois é, o Collor, pela sua própria esposa, veio falar que ele fazia magia, que ele fazia bruxaria em casa, né? E a própria esposa confessou isso, né? O irmão do Collor denunciou ele, fez uma denúncia na revista Veja. O que aconteceu com ele? 3 tumores no cérebro, morte fulminante, do tamanho de uma laranja cada tumor, morte fulminante. PC Farias, ele era um arquivo vivo. Principal, ele é um arquivo vivo e foi morto. Aí disseram que era crime passional. Aí teve um legista, eu acho que era alguma coisa com Palhares, se não me falha a memória, que disse que não, que aquilo ali não foi crime passional, foi alguém que matou os dois. Ele disse, pelo ângulo da bala, tal, um perito, né? E deu até uma entrevista no Jô Soares, né? E nunca mais se ouviu falar desse Palhares, né? Sumiu do mapa, calaram a boca dele. É a mesma coisa que a Operação Lava Jato aqui no Brasil. Tava indo tudo bem, não é? O que estão atacando quem? O Moro. Estão atacando o Moro. Eu não gosto de entrar em política, mas eu tenho que falar de política, né? Porque faz parte do cenário. Ataca o Moro. A revista Veja fez uma capa, o Moro desmoronando. Quer dizer, o cara que quer limpar o Brasil, que quer limpar da corrupção, estão atacando ele. Claro, ele mexeu com o vespeiro, né? Por que você acha que o delegado que estava tomando conta das investigações da Lava Jato foi tirado do cargo e ele foi fazer um estágio na Itália para saber como é que funciona a máfia italiana? Gente, o que tem a ver a máfia italiana com o sistema de corrupção do Brasil? A máfia italiana é outra pegada, é outra história. Daqui a pouco ele vai para os Estados para Nova York aprender como era a máfia do Al Capone, né? Quer dizer, para que isso? Tiraram o cara de campo, gente. Tem gente muito poderosa no comando, tem gente que mexe os cordéis, sabe? Tem pessoas do alto topo da pirâmide que mandam nisso tudo. Tiraram o cara justamente para proteger. Então a corrupção no nosso país, lamento dizer, vai continuar acontecendo. Aí as igrejas estão lá, glória a Deus, aleluia, oramos e a corrupção está acabando. Não, não está acabando, ela continua. Estão atacando o Moro, tiraram o delegado, aquela Marielle Franco, ninguém apontou até agora quem foi o matador e pior, quem foi o mandante. O prefeito Celso Daniel, ninguém sabe quem matou o cara. Mistério para a polícia, lógico que o alto escalão sabe. Então quando você abre a boca, você corre um grande risco. E mais uma vez eu digo, eu estou dando a cara a tapa por amor a Deus e por amor a vocês. Meus irmãos, eu peço que vocês nos honrem. Eu peço que vocês orem por nós, que vocês intercedam por nós, que vocês formem um cordão de proteção ao nosso redor, de orações, de jejum, de intercessão e também de auxílio financeiro. Eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Não faço pacto com lobos. Já recebi propostas e propostas, mas Deus é o meu Senhor, Ele é o meu provedor e que Ele possa usar você para ser o mantenedor desse ministério. Presta atenção no que eu estou falando, né? Então, o PC Farias, que foi morto, né? Era um crime passional, né? O Ulisses Guimarães, vocês lembram do Ulisses Guimarães, que morreu e nunca ninguém sequer achou o corpo, né? Aí morreu ali, nunca ninguém achou o corpo dele. Sabe o que o Ulisses Guimarães fez? Ele foi o principal articulador do impeachment do Collor. Ele foi o principal, né? Mataram ele também, né? Então tem muita coisa ali, muita coisa acontecendo, né? Então, o Celso Daniel, a Marielle Franco, a morte de Tancredo Neves, você acha que foi por acaso? Não foi por acaso. Era para Tancredo ter assumido sim, né? Mas jogaram ele no hospital e não tinha uma imagem dele no hospital, não aparece nada. Ele fez uma rápida aparição na janela, quem falava era o porta-voz do governo. E a gente não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Os boletins médicos eram lidos, mas ninguém tirou uma foto dele na enfermaria, como o Bolsonaro foi lá, fez foto, fez live, fez tudo lá, né? Não, Tancredo Neves simplesmente acabaram com ele. Por que será? Por quê? Pensa, gente, pensa. Estamos lidando com forças ocultas, com forças diabólicas, poderosíssimas e pessoas que têm alianças com essas forças e são pessoas poderosas nesse mundo. Porém, o nosso Deus é muito mais. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, né? Então você realmente está preparado para essa guerra? Olha, eu quero te preparar para a guerra. Não é para batalha, é para a guerra. Presta atenção nesse vídeo, né?
Vou dar dicas para vocês. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não adianta você escutar o que eu estou falando se você não colocar em prática. Enganando a vocês mesmos. O seu discurso tem que ser compatível com o seu caminhar. Se você fala em semeadura, você semeia. Se você fala em amor, você ama. Se você fala em perdão, você perdoa. Simples assim, poderoso assim. Sejam praticantes na palavra, que sem isso você está vulnerável, tá? Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, que os esquenta-banco, sabe? Confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos, né? Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham-os à prova todas as coisas e fiquem com a que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:14-22. Então, quem profetizou que ia acabar o carnaval, você esquece essa pessoa. Tudo que essa pessoa falar, você limpa, tá? Ela profetizou mentira, vaidade. Quem falou que o Jesus ia voltar em 2007, depois de 2017, profetizou errado. Quem falou que Marina ia ser presidente, profetizou errado. Quem falou que o carnaval ia acabar, que a festa do boiadeiro ia acabar, que transferência de geração, escambar a 4, ano do avivamento, todo ano tem ano do avivamento, mais de 10 anos, o avivamento não vem? Gente, para com isso. Existe a tal de coalizão apostólica, escambau aí. Sabe que mané apóstolo? Apóstolo não existe mais nos nossos dias. Foram só para a época de Jesus. Tinha que ser testemunho ocular da crucificação. Então para de perseguir, para de seguir esses líderes condutores cegos. Eles vão te levar para o abismo. Eles já estão condenados a ficar aqui na grande tribulação e não vai ser fácil para eles não, sabe? Vai ser bem difícil. E se você continuar seguindo esses caras, sabe, é melhor que você fique em casa. É melhor que você fique em casa. Veja o vídeo lá, Igreja Doméstica, de volta para casa. Usa os nossos vídeos como alimento para o seu espírito. Que se você, sei lá, dava... eu sou contra dízimo, né? Porque o Novo Testamento não tem dízimo. Paulo não recebia dízimo das comunidades, tá? Ele recebia ofertas voluntárias em amor, segundo a sua prosperidade, assim que era, em amor. Então, que você possa sustentar esse ministério, possa ser um semeador desse ministério. Não tem valor mínimo, não tem carnê, não tem maldição se você não der, não tem bênção se der, simplesmente é um ato de amor, e é um ato bíblico, é um mandamento bíblico também, né? Afaste de toda forma de mal. Então, se você sabe que a sua liderança, que a sua igreja está praticando mal e você continua, você é cúmplice, Deus vai cobrar de você, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa os que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai na igreja sem fé, você vai lá para quer a bênção, você quer unção, você quer o poder, você quer a prosperidade. Você não está indo lá por fé, você não está indo lá por amor, né? Então você não vai ser recompensado por Deus. Essa recompensa não quer dizer dinheiro. Essa recompensa ela vem com a paz que transcende entendimento, que Deus está depositando no meu coração a cada dia. Essa recompensa vem na forma de força a prosseguir a jornada, porque eu tenho que ser sincero com vocês, quando meu filho partiu, os primeiros meses eu tive vontade de tirar minha vida. Mas Deus me confortou, me ajudou, e eu também estou buscando ajuda, né? Ajuda terapêutica, ajuda clínica, né? Ajuda em oração, em suporte de orações, e faço a minha parte também, né? Eu movo a pedra, eu lanço a rede, então tem a nossa parte também. Então todo esse processo sinérgico tem mantido a gente em pé, mas estar em pé não basta, o difícil é se manter em pé, e você também tem que se manter em pé. Vamos juntos, meus irmãos, juntos a gente consegue, juntos nós podemos, sozinho eu não consigo, sozinho você não consegue. Vamos juntos, eu estou te convidando para você entrar nessa trincheira de fé e combater o bom combate da fé junto conosco, e juntos a gente possa vencer essa batalha. Eu estou te dando orientações muito preciosas aqui, presta atenção. Qual a sua motivação em buscar a Deus, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Confesse os seus pecados, confesse. Né? Às vezes, foi comprovado cientificamente, eu vi uma matéria, acho que foi no Fantástico, ou no Domingo Espetacular, já não sei mais, que foi comprovado que a amargura, a falta de perdão causa doenças físicas no corpo. Não estou dizendo doenças psicossomáticas, né? Mas doenças reais. A pessoa às vezes contrai um câncer, porque ela tem tanto ódio daquela pessoa, ela fica remoendo dentro dela, ela fica cheia de doença. Então perdoa. Perdoar não significa conviver. José do Egito perdoou seus irmãos, que foram seus algozes, né? Mas ele não permitiu que seus irmãos fossem
morar no palácio junto com ele. Davi perdoou Eliabe, que zombou dele, né? Mas ele não convida, ele perdoou Eliabe, certamente, era homem segundo o coração de Deus, mas ele não convida Eliabe a sentar-se à mesa com ele. Ele convidou quem? Mefibosete, simples assim, né? Então, não brinca com Deus, não brinca com Deus não. Se confessarmos nossos pecados, ele é justo. E também confessar as vossas culpas uns aos outros, a quem você tem confiança, tá? Ao seu pastor que você confia, a um irmão, a uma irmã que você confia, a uma intercessora que você confia. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sejas curados das suas emoções. Aqui é cura de emoção. Aqui não, aqui está falando de libertação, né? Se confessarmos nossos pecados para ele é fiel e justo para perdoar. Quem pode perdoar? Só Deus. Homens não podem, tá? Você pode receber uma cura emocional ao você confessar o pecado ao seu irmão e ele orar por você, tá? E Deus vai estar dando essa capacitação. Então, mas o perdão disso vem de Deus, tá? Então, se confessarmos os nossos pecados a Deus, só Ele pode perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então Deus perdoa. Agora vai ficar talvez uma mágoa, vai ficar uma tristeza, vai ficar um trauma. E aí sim, uma ferida na alma. Aí você confessa o pecado ao seu irmão, ele ora por você e Deus usa aquele irmão para curar essa ferida na sua alma. É isso, entendeu? O irmão não tem o poder de te perdoar, tá? Eu não tenho o poder de te perdoar. Eu perdoo o que você faz para mim. O que você faz para Deus eu não posso perdoar, tá bom? Não cabe a mim, cabe a Deus, né? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Reparou nisso? 1 Coríntios 15:33. Eu lembro que a minha avó dizia que a Bíblia falava, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Isso não está na Bíblia, né? Mas esse texto fala a mesma coisa. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você caminha. Tem gente tóxica, tem gente que é vampiro psíquico, que suga tua alma, suga sua energia, suga tudo que você tem, é chupim. Realmente são pessoas traidoras, tá? Que vão se aproximar de você somente por interesse. Então, se associe a motores e não a âncoras que vão te prender, tá bom? E às vezes as pessoas tóxicas estão na sua família. Por incrível que pareça, quem era tóxico para José do Egito? Seus irmãos, né? Quem era tóxico para Moisés num determinado momento foi sua irmã, Miriam e Arão, seu amigo. Fizeram uma rebelião contra ele. Quem era o tóxico para Davi? O amigo íntimo, né? Salmo 55, se me falha a memória, né? Salmo 55, o amigo íntimo, que ele conversava, ia para a igreja junto. Era esse que era tóxico para Davi, né? Então, quem que era tóxico para Jesus? Tinham irmãos de Jesus que não criam nele, né? Judas, seu discípulo, o traiu. Então, se afaste de pessoas tóxicas, né? Se afaste, porque elas corrompem os bons costumes. Se alia a pessoas do bem, a pessoas que têm o mesmo discurso, os mesmos valores que você, né? Atos dos Apóstolos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, o seu pastor deu uma direção, mas você viu que aquela direção não é compatível com a Bíblia. A Bíblia não me orienta a fazer isso, não me orienta a comprar meia ungida, não me orienta a comprar a lâmpada consagrada, a água do Rio Jordão, não me orienta a fazer campanha da prosperidade. Então, eu não vou fazer, eu vou agradar a Deus. O que Deus manda fazer? Amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Né? É isso. Então, é simples assim. Pedro respondeu, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, antes a Deus, primeiro Deus. Se seu líder mandasse fazer alguma coisa que as escrituras condenam, não faça, obedeça a Deus. Eu vou ser expulso da igreja, que se lasque. Né? Sabia que Lutero foi excomungado da igreja? Você pergunta para ele se ele se preocupou. Rugas e preocupação que ele teve, né? Nem aí, foi excomungado, é claro, ele denunciou as coisas da igreja, né? Foi excomungado. Né? Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então você só vai entrar se fizer a vontade dele. E o que é fazer a vontade dele? Obedecer os mandamentos. E quais são os mandamentos? Você tem que conhecer, leia a Bíblia. E veja lá o nosso estudo do Evangelho de João. Veja o estudo do livro de Atos. A gente vai começar a estudar Atos. Sabe, tem muita informação. Estuda. Porque quando a gente fala, estuda o livro de Atos. Não me interessa, não tem capeta, não tem chifre, não tem dragão, não tem serpente no título. Então não vou estudar. Estuda, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida entre vida e morte. Entre bênção
bênção e maldição, entre vitória e derrota. É conhecimento da palavra. Conhecimento é poder, meu querido. Né? Conhecimento é poder. Efésios 4, de 1 a 3. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo pregando da prisão. Eu estou pregando da minha casa e estou chegando onde eu não posso chegar, né? Como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, né? Porque é desses o reino dos céus. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Claro que tem gente que é insuportável, tá? E que aí realmente é capacitação do espírito, né? Então, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas há situações que não dá. Paulo mesmo fala, Alexandre o ferreiro, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Ele cita nomes de pessoas que você não deve se aliançar. Toma cuidado com ele, esse cara é mau. Jesus falava dos fariseus, vocês são hipócritas, são raça de víboras, vocês são tóxicos para esse povo, né? O Paulo então dizendo, façam todo esforço para conservar a unidade aqui, eu vejo unidade do remanescente fiel. Porque o remanescente infiel é desunido, é cada um por si, Deus por todos. São pessoas interesseiras, invejosas, gananciosas, mentirosas, corruptas. Esse é o fato. Mas o remanescente fiel tem que ser unido. Então façam um esforço para conservar a unidade. Vamos fazer um esforço para nos conservar unidos pelo vínculo da paz. Esse é o vínculo que nos une. A paz que transcende o entendimento, porque foi essa herança que Deus deu para mim, Deus para você. É o amor que Deus deu a mim e deu a você. Sem isso, nós não somos nada. Com isso, nós somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, fica atento, tá? Fica atento nos nossos vídeos. Tudo que eu tiver de informação para passar para vocês, eu vou passar. Né? As estratégias, o que devemos fazer, porque o que eu desejo a minha esposa, né? O que eu desejo a mim, eu desejo de todo o meu coração a você. E falo diante de Deus, eu não brinco de ser cristão. Eu estou dando a cara a tapa em falar essas coisas para vocês. Eu sei que isso vai criar um alvoroço no mundo espiritual e por isso eu peço e clamo pela sua oração, pela sua intercessão, para que vocês nos ajudem a expandir a mensagem da cruz. Divulguem esse vídeo, multipliquem esse vídeo, divulguem nas suas redes sociais, né? Eu não estou pensando em ser um youtuber de 1 milhão, números não interessam, placas eu coloco aqui porque é um reconhecimento, mas não é uma coisa que afaga meu ego. Eu estou pouco me lixando, 1.000, 2.000, 3.000, eu estou me importando com vidas. Quanto mais vidas forem salvas através desses vídeos, quanto mais vidas forem restauradas através do Diário do meu filho, do Micael, vou pôr aqui, ó, Diário do Micael, baixa gratuitamente no meu site, da depressão, mais pessoas entenderam que é depressão, que é síndrome do pânico, que é borderline, que é bipolaridade, que é esquizofrenia, né? Você baixa em 3 plataformas e baixa também em português e inglês, né? E estão sendo traduzidos em outros idiomas. Então, o meu interesse é que você seja abençoado, meu irmão. Não é só isso. Eu faço esses vídeos gratuitamente. Eu não ganho nada para fazer esse vídeo. Aquele que é tocado pelo Espírito lança uma oferta e acabou. Né? Pode ser de R$10, outro manda 15, outro manda 100, outro manda 200. Né? Então, aqui não mande nada porque não tem, mas ora pela gente, tá bom? Nós somos um time. Eu estou te convidando a fazer parte desse time. O time do remanescente fiel. Honra ao Cordeiro. Toda honra a Ele, tá bom? Sempre, em todas as coisas que você fizer. Força, querido, força na sua jornada, não desista, persista. Juntos nós vamos conseguir. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até a próxima semana.